Boa noite a todos que estão aí. Obrigado por participarem. Agradeço muito ao Aventura pelo convite, ao Pepe, à Marina, pela maneira gentil que me apresentou aí. Eu vou compartilhar a minha tela para a gente poder começar. Deixa eu só ver aqui. Acredito que esteja já aparecendo aí a entrada da... Está aparecendo, né? Então, o papo de hoje, eu dei como nome uma forma especial de mergulhar. Photosub, ela é realmente uma forma especial de mergulhar, porque a pessoa que mergulha com uma câmera fotográfica muda muito a sua maneira de pensar debaixo d'água. Você deixa de ser simplesmente uma pessoa que está contemplando e você passa a ter, de alguma forma, uma interação com o meio aonde você está passeando. Deixa eu botar aqui. Bem, rapidamente, quem eu sou. Algumas pessoas podem não me conhecer. Eu sou um mergulhador desde 1986, eu mergulho há muitos anos, até... Creio que eu sou mais velho do que muita gente. Eu mergulho há mais tempo do que muita gente que está me assistindo aí. Sou instrutor de mergulho por um monte de certificadores. Eu comecei pela QMAS, depois eu virei PGIC e fiquei muito tempo na PGIC, depois eu fiquei em paralelo com o PAD, depois eu fui convidado a fazer um crossover para SDI e TDI, fiz, e depois para SSI. Então, hoje eu estou apenas renovado com a SSI. Ano que vem eu devo voltar a renovar com a PAD e talvez a SSI para poder certificar alguns cursos meus que eu tenho na PAD, que são cursos de especialidade distinta, né? São cursos que eu criei e que na SSI eu não posso certificá-los. Então, na PAD eu tenho condição de fazer essa certificação. Bem, então, trabalhei muito tempo com revistas, fiz muitos artigos de revista, participei de vários livros e hoje eu trabalho praticamente como fotógrafo, mas eu também faço isso por paixão. Sou apaixonado pelo que eu faço e adoro falar sobre o tema. Bem, o que nós vamos ver hoje? Eu vou começar falando um pouco da história da Photosub. Muita gente até pensa em foto, mas qual foi a dificuldade que as pessoas tiveram para chegar na fotografia até ter uma GoPro na mão, uma coisinha pequenininha hoje em dia? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Depois vou fazer uma correlação entre a fotografia subaquática e a fotografia seca, né? É difícil chamar, como é que chama a fotografia fora d'água? Uma molhada, outra seca, talvez. Modalidades de Photosub, eu vou dar exemplos, eu vou falar dos vários tipos de Photosub, as vertentes de enquadramentos da Photosub, eu vou dar exemplos, e depois vou abrir para perguntas gerais. A Marina vai acompanhar, se vocês tiverem perguntas dentro do miolo da apresentação, a Marina me dá uma interrompida e eu respondo para vocês. Tá? Então, dentro desse tópico, nós vamos começar falando sobre um pouco de história. A fotografia subaquática de 1856, olha só quando é que fizeram a primeira fotografia, 1856, até os dias de hoje. Eu não vou falar tudo assim, mas eu vou dar esse comecinho é uma coisa muito legal. A fotografia em geral, em 1826, um francês chamado Niepce fez a primeira fotografia, que levou horas para poder ser registrada numa placa de vidro com uma emulsão sensível à luz. O negócio ficou meio nebuloso, mas o cara conseguiu fazer alguma coisa. Em 1839, a primeira câmera fotográfica, outro francês, chamado Daguerre, criou uma câmera chamada daguerreótipo, ou daguerreotipo, aqui na apresentação. Creio que vocês consigam ver o meu pointer, assim, né? o pointer do mouse. Eu já tentei botar um maior em outro dia, mas não aparece na minha tela, mas não aparece na apresentação. Isso aqui é um daguerreótipo. Na verdade, a foto era feita com uma placa de vidro com uma emulsão sensível à luz
e a foto era feita uma a uma. O cara tinha que tirar aquela placa, revelar aquilo e depois botar outra placa para fazer uma outra foto. E nessa época, a coisa foi evoluindo um pouquinho, e em 1856, um camarada inglês chamado William Thompson resolveu fazer uma foto sub. Só que é questionado se esse cara realmente é o primeiro fotógrafo sub, porque ele não entrou na água. A história dele é muito interessante. Esse William Thompson pegou uma câmera, não é esse desenho que está aqui na parte de baixo da minha tela, mas deve ser muito semelhante, que isso é uma câmera da época. Ele criou uma caixa estanque de madeira, colocou a tal da placa com emulsão sensível à luz. Na verdade, a placa dele era 13 por 10. Era uma plaquinha pequena, né? Seria hoje quase uma foto 10 por 15 aí. E vedou esse negócio da maneira que pôde e resolveu fazer uma foto sub usando 2 cabos. Um cabo que iria afundar a máquina e um outro cabo que ele iria abrir a objetiva, que é uma alavanquinha que ele puxaria uma cordinha e abriria a objetiva. Então, como é que a coisa aconteceu? Eles foram para uma baía na Inglaterra, ele e um assistente pegaram um barco a remo. Isso tudo que eu estou falando, a minha fonte é a British Society of Underwater Photographers. Então, acredito que eles tenham uma credibilidade. O cara pegou um barco a remo, ele com o assistente dele, e saíram remando. Quando chegou numa área que tinha mais ou menos 6 metros de profundidade, ele baixou a câmera até o fundo e, com outra cordinha, ele começou a exposição. Ele deixou 5 minutos aquilo exposto, ou seja, a lente aberta, e depois largou, o negócio era pesado, fechou a lente, ele puxou a máquina para fora, remaram até a praia, e aí ele foi revelar aquilo, foi fazer o processo químico de revelação. Descobriu que estava tudo preto. Ele não tinha ideia de variação de luz, tudo, descobriu que estava tudo preto. Ou seja, primeira tentativa deu uma foto preta. Aí prepararam tudo de novo, arrumaram outra placa, foram remando lá de novo, e aí o cara desceu tudo e botou 10 minutos de exposição. Quando ele subiu e chegou, puxaram a caixa, estava mais pesado, o cara chegou na praia, descobriu que tinha água dentro da caixa. Então, o primeiro alagamento da história fotográfica subaquática aconteceu logo na segunda foto do camarada. Ou seja, no primeiro dia, ele fez uma foto preta e fez uma foto alagada. Só que essa foto alagada, a emulsão resistiu à água. E ele revelou, apareceu umas gramas, apareceu um fundo de areia com umas graminhas, e isso aí foi considerada a primeira fotografia subaquática. Em 1893, bons anos depois, aí a coisa realmente começou a ficar mais séria. Um biólogo francês chamado Louis Boutin fez realmente as primeiras fotos onde o fotógrafo estava debaixo d'água. Então, esse cara é considerado, a despeito do outro ter descido uma câmera estanque, mas não mergulhou, seria equivalente a hoje o cara pegar um pau de selfie e afundar uma GoPro na água e ele ficar do barco olhando. O Louis Boutin não. O Louis Boutin vestiu um escafandro e foi lá realmente fazer a sua fotografia. As exposições, ou seja, o tempo que a câmera recebia a luz, em torno de 30 minutos, quando ele estava sem flash. Depois vamos ver que ele arranjou um jeito de botar uns flashes lá. No canto esquerdo da transparência está aqui a primeira câmera do Louis Boutin, que pesava mais de 200 quilos. Ou seja, ele precisava de um barco com guindaste, alguma coisa, para poder botar essa câmera no fundo. E aonde a câmera caísse no fundo, era ali que ia fotografar e está acabado. Então, ele descia, fazia uma foto só e depois voltava. Aí eu fico pensando, na época que eu trabalhava com filme, eu ficava reclamando que tinham 36 fotos para fazer. Pô, você só tem 36. Aí você vê a história de um camarada ter um trabalho louco desse.
para fazer uma foto, vai ter que agradecer pela evolução de te dar pelo menos 36 fotografias. Hoje em dia, não. Hoje, com digital, o pessoal bate 100 fotos no mergulho. O que eu, na minha maneira de ver, é melhor fazer pouca coisa com qualidade do que sair sentando o dedo, fazendo qualquer coisa que depois aproveita menos. Mas aí é questão individual. Então, esse camarada aqui fez uma foto. Isso aqui é uma foto feita pelo Butan. Ele está num escafandro e fez uma fotografia. Aqui está o Butan com uma evolução da câmera fotográfica dele. É uma câmera de metal, toda blindada, e ele também tinha aquele esquema de botar uma foto e tirar uma foto. Depois, Butan inventou o primeiro colete equilibrador, que era um barril que fazia o contrapeso da caixa estanque dele. Então, ele conseguiu, com isso, neutralizar o peso da caixa estanque e ele conseguia andar para lá e para cá com a câmera, empurrando a câmera. Né? Ele parou de ficar preso ao fundo, parou de ficar travado no fundo do mar. E essa foto aí, é óbvio que é um desenho, essa foto não, essa ilustração, é óbvio que é um desenho, mas, de qualquer maneira, ele continuava tendo que fazer uma única chapa de 30 minutos para conseguir ter uma exposição. Aí veio a inventividade. Vocês já devem ter visto nesses filmes de cowboy, filme de mocinho bandido, não sei o quê, que tem aquela cena do Velho Oeste, que o camarada segura assim, o cara tem uma câmera nesse estilo, né? E o cara abre a tampa assim, aí dispara um pó de magnésio, daquele clarão que é o flash, aí o cara fecha aquilo com a mão. Butan entrou num esquema desse tipo, resolveu levar esse princípio do flash para dentro d'água. Então, o próprio barril que servia originalmente como um equilibrador, né, da câmera, passou a servir, já que ele estava cheio de ar. O ar tem oxigênio, e o oxigênio que gerava a chama, ele começou a levar, fez uma adaptação, e ele tinha um esquema de levar o tal do barril para debaixo d'água, com a chama acesa, e ele, com uma bombinha, apertava a tal da bombinha, jogava o magnésio em cima da chama, e com isso ele conseguia fazer o efeito lá do flash. Se vocês imaginarem o trabalho que dava isso para fazer uma foto, né? Mas na época era uma revolução, era um negócio completamente revolucionário. Butan, ele escreveu o primeiro livro de fotografia submarina em francês, que ele é francês, né? A Fotografia Submarina e o Progresso da Fotografia, publicado em Paris em 1900. Aí tem um desenho no livro, a capa do livro, tem um desenho do Butan lá com seu barril original. E a coisa começou a evoluir. Isso aqui são lâmpadas de imersão, ou seja, são os nossos flashes atuais. Aqui eles estão representados em alguma coisa de ferro ou aço. E ele montou isso daí para poder levar mais para o fundo. Isso é uma folha do tal do livro do Butan. Então, os fotógrafos que hoje reclamam que meu equipamento é muito pesado para eu viajar com ele, não sei o quê, pensa no que o Butan estava fazendo por vocês, ou por nós, né, que eu me enquadro nesses que reclamam também de carregar equipamentos para um lado e para o outro. A coisa foi evoluindo, saiu uma câmera mais intermediária. Existe um museu nas Ilhas Cayman, chamado International Scuba Diving Hall of Fame Museum, que tem lá vários exemplos de fotografia. Eu não tenho a data dessa câmera, mas já diminuiu muito. A camarada está de escafandro ainda, mas ele já está com uma câmera manual, ele já consegue levar a câmera para lá e para cá. E a coisa começou a ficar mais interessante quando, em 53, um alemão chamado Hans Hess, usando uma câmera chamada Rolleiflex, que era uma câmera famosíssima na época, uma câmera de foto usada profissionalmente, ele conseguiu, uma empresa chamada Rollei Marine, produzir uma caixa estanque para essa câmera.
Então, ele tinha acesso a tirar essa câmera, uma câmera de filme, ele conseguia já passar as fotos, né? E ele conseguia, com essa câmera, produzir mais de uma fotografia, ou seja, ele já tirava muitas fotos. E a revolução veio em 57, com a câmera Calypso. Quem estava envolvido? Jacques Cousteau. Ele foi idealizador, um amigo dele desenhou, Jean de Bruckner, e uma empresa chamada Atomes de France produziu a primeira câmera, e uma empresa que depois produziu muita coisa de mercúrio, acho que não existe mais, Spirotechnique, distribuiu essa câmera de 60 até 62. Essa câmera já trocava de lente, ele tinha lente para ângulos mais abertos, lentes para ângulos mais fechados, e ela aguentava 60 metros, ou seja, a câmera já estava cabendo numa mão. Em 57 já tinha uma câmera pequena cabendo numa mão, uma câmera totalmente mecânica, não tem nada de eletrônico nessa câmera. Aí a Nikon, tradicional empresa japonesa, comprou o projeto e lançou a Nikonos 1. Daí veio a Nikonos 2 em 68, Nikonos 3 em 75. Eu tenho uma, eu tinha Nikonos, eu vendi tudo, mas fiquei com a minha 3 de museu, ela plenamente funcional, só botar um filme nela, eu consigo sair fotografando para lá e para cá, e conheço várias pessoas, vários amigos que têm uma câmera dessa, né? Lembrança dos velhos tempos. Depois veio a Nikonos 4, e a Nikonos 5 foi lançada em 84, e ela perdurou até 2001, ou seja, hoje em dia uma câmera fotográfica é lançada de 6 em 6 meses. No caso da Nikonos, que revolucionou o mercado, era de 10 em 10 anos o negócio. A Nikonos 5 ficou 17 anos vigorando. Eu comecei a fotografar com uma Nikonos 5. Depois eu comprei uma 3, porque eu queria ter essa câmera, e aí tinha mais de uma 5, consegui alagar 2 vezes, 2 câmeras dessas 5, mas a gente trocava a eletrônica dela e continuava indo em frente. A Nikonos 3, como ela não tinha eletrônica, eu não alaguei, mas quem alagasse dava para limpar a câmera e continuar. A Nikon lançou depois uma outra câmera um pouco mais sofisticada, que não funcionou muito legal. Quer dizer, funcionava, era uma câmera reflex, toda vedada, caríssima, era mais barato para pegar uma câmera reflexo de mercado e botar numa caixa estanque externa. Então a Nikon parou com essa produção. Nesse meio tempo, a CNC, uma fábrica japonesa, lançou câmeras com corpo de policarbonato, umas câmeras bem mais baratas, MX-10, foi o começo de muita gente, Motor Marine 2, também muita gente boa. A Motor Marine 3 foi lançada, mas já numa fase onde o digital já estava começando a tomar corpo, e ela foi descartada. Agora eu queria fazer uma pergunta. Alguém sabe me dizer o que é isso? Alguém com menos de 30 anos sabe me dizer o que é isso? Digam, coloquem aí, por favor, quem souber dizer. Não adianta o pessoal da velha guarda da fotografia vai saber dizer, mas o pessoal que não é da velha guarda, sumiu aqui a minha janelinha, com 2 monitores, volta e meia, eu perco a janela do... Cadê a janela do chat? Preciso procurar minha janela do chat aqui. Bate-papo, achei. Janela do chat. Vamos lá. Ver se alguém respondeu. Você consegue ler Uma ali? base com lente intercambiável. Marcelo Faustino, fica calado aí. Não dá piruada, não. Hoover, não sei se domina isso. Mas vamos lá. Mais um pouquinho. Sidney Magaldi vai ficar calado também. Você é tão novinho, Sidney Magaldi, você vai ficar calado? Filtro. Já disseram que foi filtro, que foi uma base com lente intercambiável. Fábio Luiz, frame para enquadrar a foto. Ó. Karina disse que é uma lente macro. É mais ou menos isso. E um frame para enquadrar a foto. Bem, vamos lá. Vamos mostrar do que se trata. Na época dessas câmeras, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Na época dessas câmeras, assim como da Nikon,
a gente não via nada através da lente. A gente olhava por trás da máquina, nessa janelinha que tem no alto das câmeras. Então, você olhava pela janela e via do outro lado. Numa semelhança, seria como você pegar um rifle, que tem o cano por onde sai a bala, mas tem aquela mira fora do cano. Então, você não está mirando por dentro do cano, você está mirando pela mirazinha acima do cano da arma. Então, isso causa, quanto mais perto chega da câmera, isso causa um fenômeno chamado paralaxe. Ou seja, você começa a ver, por esse buraco, coisas diferentes do que a câmera estava vendo. E a distância de macrofotografia, no caso que está chamando de close-up, um pouco mais ampla do que a macro, você teria que colocar o objeto assim. Ó. O objeto tinha que ficar enquadrado dentro desse frame. Agora, você imagina a boa vontade que o peixe tinha que ter com o fotógrafo para você fotografar peixe. Você tinha que ter um poder de convencimento, uma força mental enorme para você chegar na cara do peixe com esse pedaço de ferro, botar o peixe dentro desse pedaço de ferro e o peixe ficar quieto, posando para você. Era bacana para camarãozinho em anêmona, para fotografar no brânquio, fotografar coral, mas conseguir botar o peixe aí dentro era uma façanha. Então, as fotos de macrofotografia, elas tinham um valor muito além de você simplesmente mostrar a foto. Como é que você conseguia fazer aquela foto é que era o grande drama, né? Aí, chegando aos dias de hoje, a gente tem câmeras compactas, como está na mão da mergulhadora que está aqui. Uma grande amiga minha de São Paulo, já viajou comigo várias vezes. E chegamos, então, na era digital. Como câmeras de entrada, hoje em dia nós temos realmente as compactas, elas revolucionaram o mercado em termos de fotografia. A Canon primeiro lançou umas caixinhas estanques para as caixas dela, que custavam, na época, 150, 180 dólares. E você pegava uma câmera mais sofisticada, a caixa custava mais de 1.000. Então, as pessoas compravam uma câmerazinha barata, botavam dentro dessa caixinha, como é o caso aqui nessa foto, e já saíam para fotografar. E você tem um flash embutido nessas câmeras. Essa aqui tem um flash embutido, só que ela tem que jogar o flash para cima. Aí, depois, muito tempo depois, começaram a vir as câmeras realmente anfíbias. O que é uma câmera anfíbia? Ali, agora que eu estou vendo aqui, Liz, eu te pego depois, hein? Separador de gema e clara de ovo. Depois eu pego você de jeito. Não tumultua a minha apresentação. Então, chegando aqui nessas câmeras anfíbias, ou seja, o que é uma câmera anfíbia? É uma câmera que ela está vedada por si só. Ela tem O-rings, né, anéis de borracha que protegem da entrada da água. Só que uma câmera dessa tem um limite de 15 metros. Essa câmera, Olympus TOF, ela hoje está na versão 6, TG6, ela é uma câmera para iniciante muito boa, ela não te oferece recursos para você ajustar 100% manualmente a luz que você quer, mas ela te dá uma macro exuberante e a Olympus, o fabricante, criou uma caixa estanque para ela. Então, uma câmera que vai a 15 metros sem caixa. Então, para o snorkel é uma maravilha. Agora, o cara do scuba fica limitado, né? Então, a Olympus criou uma caixa para ela que vai, não sei se vai a 40, 50, não sei especificamente, mas para o mergulhador scuba tradicional funciona maravilhosamente bem. E você tem aquele recurso, né, que se alagar a caixa estanque, você tem uma segunda barreira, que é a própria câmera em si, a vedação da própria câmera. Rafael está me dizendo que leu que vai até 45 metros. Obrigado pela informação. Eu não decorei esse detalhe, eu não tenho essa câmera. Eu conheço gente que tem, adora, mas eu não tenho essa câmerazinha aí. Hoje, além das câmeras compactas, as pessoas que levam a fotografia de uma forma mais séria, que curtem mais, acabam gastando mais dinheiro e comprando câmeras mais sofisticadas. Uma câmera, por exemplo, como essa,
Olympus TOF, é uma câmera de $400. Aí você pega uma câmera profissional, uma câmera reflex, que custa $3.000, é óbvio que você não pode querer fazer a mesma fotografia com uma e com outra. Numa situação normal de luz, ou seja, você não vai levar a sua câmera aos extremos, nem nada muito claro, nem nada muito escuro, você até consegue fazer uma fotografia legal. Agora, você começa, por exemplo, vai mergulhar numa corveta de Noronha, que você tem que forçar a câmera a trabalhar com uma condição de luz extremamente deficiente. Essas câmeras mais sofisticadas começam a levar vantagem. Uma câmera como essa, você vai trocando de lente, você pode botar uma lente que chega a te cobrir 180 graus em diagonal. Ou seja, você praticamente fotografa seu pé se você não tiver cuidado de se posicionar corretamente na câmera, com a câmera. Ah, mas por que eu quero fotografar 180 graus? Nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. E agora estamos na onda das mirrorless, né? Que são as câmeras onde você troca de lente e você tem o recurso técnico das câmeras reflex, sensores de qualidade idêntica ao das câmeras reflex, mas você não tem o visor. O termo reflex significa que é uma câmera que você vê por reflexo, ou seja, você vê através do jogo de espelho. Imagine um periscópio de submarino, você olha num buraquinho e vê uma outra coisa em cima, é mais ou menos o princípio de uma câmera reflex. Você vai olhar num buraquinho, você está vendo o que a lente está vendo ali embaixo. Nesse caso aqui, você trabalha com visores de cristal líquido, ou agora, talvez até LED, não tenho certeza se ainda é cristal líquido, se eles chamam de LCD, né? Liquid Crystal Display, não sei nem se já estão usando outra coisa, não cheguei a ler a respeito. E aí, com isso, você tem câmeras de excelente qualidade, mas que são mais compactas, porque não são largas, não tem que ter um jogo de espelho dentro delas. E você tem esse tipo de câmera, de uma mais barata até, muitas vezes, uma câmera extremamente sofisticada desse tipo aí. Tá? Agora, vista as câmeras, deixa eu ver se alguma pergunta, deixa eu ver aqui. Tá, Rafael perguntou sobre a qualidade macro. A TG6 tem Rafael, a TG6 tem uma modalidade chamada super macro, que você fotografa com ela sei lá, 2, 3 centímetros da máquina. É extremamente interessante. Só que ela tem um sensor muito pequeno, então a qualidade da imagem, se você começa a botar um ISO muito alto, alguma coisa assim, você vai começar a perder qualidade. Mas vamos lá. Visto os equipamentos, o que muda na foto sub em relação à foto fora d'água, a foto dita seca? Em termos de conhecimento fotográfico, você precisa saber praticamente tudo que você tem que saber para a foto seca, você vai ter que saber também para a foto sub. Os ajustes da sua câmera, você vai ter que estar capacitado a fazer tudo igual. Só que você, além disso, isso ainda requer um conhecimento teórico específico. Ou seja, além de conhecer a fotografia fora d'água, o que você faria com aquela câmera fora d'água, você tem que saber como lidar com aquele equipamento dentro d'água. E não é só o equipamento. O comportamento da luz, que é a matéria-prima, ele muda muito dentro d'água em relação ao fora d'água. Uma outra característica é que você fazer foto fora d'água, basta você saber andar, se mexer para um lado e para o outro. Você fazer a foto sub, você tem que saber mergulhar. Isso requer habilidade de mergulho. Para você conseguir se posicionar, para você conseguir se aproximar dos objetos, para você conseguir não bater nas coisas e conseguir ficar com a mão firme o suficiente para não tremer na hora de uma fotografia. Então, é mais uma habilidade adicional para quem está na foto sub. Você tem, além disso, um equipamento de foto dedicado ao sub. A gente viu agora, nessas últimas transparências, aí, nos últimos slides que eu mostrei, que ou a sua câmera ela tem que ser vedada, ou você tem que ter uma caixa estanque para ela. E depois nós vamos ver que não é qualquer lente que você pode botar na sua máquina que vai servir para você fotografar. E a coisa que eu acho mais bacana
de todas. Ou seja, para quem consegue ter esses 3 primeiros tópicos aqui, é o contato diferenciado que você tem com a vida selvagem. A vida selvagem no mar é completamente diferente em termos de contato em relação à vida selvagem que você tem em safaris, ou que você tem quando você vai para um Pantanal, Mato Grossense, alguma coisa. Então, vamos ver tópico a tópico desse daí. Primeiro, o que muda, qual é o conhecimento teórico específico? Ari, Oi? antes de você prosseguir, a gente tem uma pergunta da Tiffany, que é a seguinte: qual a melhor câmera levando em consideração custo-benefício para iniciantes que você indicaria? É uma pergunta muito difícil, que depende de... Se você for ser eternamente iniciante, eu sugeriria uma TG6, que é uma câmera mais barata. Agora, se você acha que você vai sair da escala de iniciante e você vai gostar do negócio e você vai mais em frente, eu não recomendo uma câmera que você tem que vender para comprar outra. Aí eu recomendo uma câmera compacta com caixa estanque, vai ser um investimento um pouco maior, uma câmera que tenha ajustes manuais. Por exemplo, a linha RX100 da Sony tem ótimas máquinas. A LX10 da Panasonic, eu tenho uma, eu adoro essa máquina, é uma câmera bastante boa. A Canon tem várias câmeras compactas, legais. Aí você está pulando de uma TG6 de $400 para uma câmera que vai te custar 500, mais ou menos, ou 600, mais uma caixa estanque. Agora, se você for comprar, se você tiver que comprar a TG6 e for comprar uma caixa estanque para ela, aí também você vai ter que gastar mais um dinheiro na caixa estanque. Então, a resposta é a seguinte: se você acha que vai ser iniciante o tempo todo, ou seja, eu vou só mergulhar, fazer as fotos da vida marinha que eu estiver vendo e acabou, você pode comprar uma câmera mais simples. Mas se você acha que vai gostar da coisa, se você já gosta de fotografia, é melhor você pensar em investir em alguma coisa que você possa fazer adendos, né, que você possa progredir sem ter que trocar o equipamento, ou seja, vai colocando acessórios, do que você depois chegar à conclusão que você tem que vender aquilo ali e comprar uma outra câmera. Mas, de qualquer maneira, eu recomendo que ou uma câmera compacta, ou então uma câmera dessas, como de todas essas câmeras que são vedadas, a TG6 é a melhor de todas, disparado, ou essa ou alguma das compactas de Canon, Panasonic ou Sony, que são as mais interessantes aí para isso daí. Tá? Você pode me perguntar depois em PVT direitinho, você me diz, pô, eu não sei quanto eu quero gastar, não sei o quê. No final vai ter meu contato, você pode depois me perguntar que eu te respondo na boa. Valeu, Tiffany? Voltando, então. O que muda na fotossub em relação à fotosseca requer conhecimento teórico específico. O que é o teórico específico? Entender o comportamento da luz na água, isso é fundamental. Nos meus cursos de foto, eu começo com esse tópico, porque a primeira coisa é que depois vai nortear tudo que eu vou falar depois. Entender como é que a água afeta o teu equipamento de fotossub. Vai ter que saber lidar com aquele equipamento, manutenção daquele equipamento, montagem daquele equipamento para não entrar água. Quando aconteceu o que aconteceu com Thompson, lá em 1856. Funcionamento e técnicas de uso de iluminação artificial. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que partir para uma iluminação artificial, principalmente se você for mergulhar para fotografar a vida marinha, corais, coisas coloridas, e você quiser ver as cores na tua foto, e conhecer a vida marinha, conhecer os donos da casa, né, para que você possa saber aonde encontrá-los, como se aproximar, quem que pode fotografar assim o assado, como é que a coisa funciona. O segundo tópico requer habilidade de mergulho. O equilíbrio hidrostático se torna decisivo para você fotografar. Se você não tem um bom equilíbrio, você sai nadando, você faz o seu mergulho, vai e volta meio torto, rastreado demais, todo pendurado para um lado e para o outro, mas você vai conseguir mergulhar e você vai satisfazer a tua brincadeira. Mas, se você está com uma câmera na mão e você quer se aproximar de vida marinha, você tem que se aproximar de uma forma harmônica. Aí conta bastante a maneira pela qual você está chegando perto, você tem que
que ter um bom equilíbrio, senão você começa até a destruir os corais. Você está num lugar de coral, você começa a bater com a nadadeira, começa a cair por cima das coisas, e não é simples. Às vezes a tua câmera é um pouco mais pesada, você é puxado para frente, então você tem que aprender a lidar com isso. Então, equilíbrio hidrostático é importante. E fácil. Na hora que você tem a necessidade, você se aprimora. Muitas vezes as pessoas não se aprimoram porque não sentem necessidade. No momento em que sentir a necessidade, acaba se aprimorando rápido. Atenção à segurança pessoal, não só a própria, como também a do dupla e da vida marinha. Né? Se você começar a quebrar tudo no fundo, o próximo fotógrafo não vai ver nada. Né? E se você tem um dupla, você não pode se concentrar 100% na sua máquina ou na sua foto. Você tem que saber onde está o seu dupla, como é que o seu dupla está se comportando. Esse é um dos problemas do fotógrafo submarino. O fotógrafo submarino acaba sendo uma pessoa muito solo. Né? Você começa a se desligar das coisas e começa a ser muito solo dentro d'água. Você começa a dificilmente ficar olhando, cadê o meu duplo? Às vezes você está concentrado num objeto, se o dupla passa mal, ele tem que passar mal na frente da sua máquina, senão você não vai ver o cara passando mal. Eu tenho situações que acontecem isso comigo. Às vezes eu me concentro, eu me desligo, e quando eu vejo, pô, cadê? Eu estou aqui meio que perdido. Só que eu tenho formação de mergulho solo, tenho todo uma coisa, e eu já evito. Se eu não tiver em curso, se eu não tiver com alunos dando aula, eu já evito assumir a responsabilidade de tomar conta de uma pessoa. Se eu estou mergulhando para fazer minhas fotos, eu já aviso, olha, não conte muito comigo porque eu me distraio debaixo d'água. Ou seja, eu tenho como me virar, mas pode ser que eu não esteja vendo a pessoa tendo algum tipo de problema. Quando eu mergulho com dupla específica, essa aqui é minha dupla, então é um aluno, aí é diferente. Aí a coisa já é outro comportamento. Aí eu não estou fotografando para mim. Né? Essa terceira frase aqui eu acho super importante. Fotografar o mergulho ou mergulhar para fotografar são duas coisas muito diferentes. A pessoa que está simplesmente fazendo um registro, ela fotografa o mergulho, ela vai nadando, e a tartaruga, pá, e olha ali a cocoroca, pá, e olha que coral bonito, pá. E depois você tem aquele histórico do que você viu debaixo d'água. Isso é fotografar o mergulho. Mergulhar para fotografar é quando o mergulho é atividade meio, ou seja, você quer fazer fotossub e, para isso, você tem que mergulhar. Ou seja, você não vai fazer fotossub se você não mergulhar. Então, o mergulho é uma atividade meio, não é atividade fim. E para aquele turista que está só registrando as coisas, o mergulho é atividade fim. É como se você estivesse na janela de um ônibus fotografando as paisagens. Né? E já o mergulhar para fotografar é como se você vai fazendo uma analogia com fotografia fora d'água, né? É como que você vai 4 horas da manhã esperar o sol nascer num lugar que você já viu num aplicativo que o sol vai nascer em tal lugar, não sei o que das contas, para poder fazer uma fotografia específica ou especial, alguma coisa diferente que você está querendo fazer. Então, esse é um detalhe a pensar até antes de comprar o seu equipamento. Eu vou comprar um equipamento para fotografar meu mergulho ou eu vou comprar um equipamento para fotografar e eu vou usar o mergulho como meio para eu chegar lá? Equipamento de foto dedicado ao sub. Você tem que ter uma câmera anfíbia ou uma caixa estanque. De qualquer maneira. Eu recomendo para quem acha, pô, adoro fotografia e vou em frente, parte logo para a caixa estanque. Tá? Você tem que ter lentes adequadas a cada tipo de foto. Eu vou falar das modalidades de foto. E, em algum momento da sua vida sub, você vai pensar em iluminação artificial, que preferencialmente é feita com flashes e seus acessórios específicos. Contato diferenciado com a vida selvagem. Vou passar a fotografia de um tubarão aí, no mergulho noturno. O tubarão está a 30 centímetros da minha câmera. Primeiro que a vida selvagem ela está muito mais próxima dos mergulhadores que vivem nos grandes centros. Você sai de barco
no Rio de Janeiro, onde eu estou, e vai andar 1 hora e pouco de barco para chegar nas ilhas que estão a 5 quilômetros da praia de Ipanema. Aí você encontra uma tartaruga enorme, você pode ver cardumes grandes de peixe, com sorte pode passar algum bicho meio exótico, isso pertinho da cidade. Quando você viaja, então, para fora do Brasil, quando você vai em parques, por exemplo, Fernando de Noronha, você sai 20 minutos de barco, você pode encontrar um mero de 200 quilos, que vai parar e ficar olhando para a sua cara, tipo assim, oi, como é que você está? Tudo bem? Você vai chegar, poderia até maquiar o mero para você fotografar, que ele ia ficar quieto lá esperando ser maquiado, né? Aonde que na vida selvagem você vai conseguir fazer alguma coisa assim, né? Os animais marinhos são menos ariscos. E a variedade de vida é muito maior, considerando um único ecossistema. Ou seja, se você está num único ecossistema, um único local, uma única área de vida marinha, você vai ter muito mais espécies, mesmo que seja uma coisa meio depredada, do que se você estivesse numa mesma área em ambiente terrestre. Essa foto não tem nada a ver com o sul, claramente, né? Essa foto eu fiz na África do Sul, de dentro de um carro. É uma família de leões que tinha acabado de matar um antílope, não vi ele sendo morto, mas ainda estava fumegando, ou seja, era frio, isso aí era bem ao amanhecer, o sol não tinha nem subido ainda, então ainda saiu uma fumacinha do antílope quando eles estavam comendo. Eu estou a 5 metros de distância de uma cena dessa. Eu não me imagino, e também se eu me imaginasse o guia do grupo jamais deixaria que eu fizesse isso, eu descer do carro e chegar a ficar meio metro desses leões comendo, tirando fotografia dos leões. De jeito nenhum, até dá um arrepio pensar numa possibilidade dessa. Agora, aqui eu estou a meio metro de distância de um tubarão de 4 metros de comprimento, um tubarão tigre, que é um tubarão considerado entre os perigosos, se bem que normalmente esse negócio de tubarão perigoso ou não depende muito, né? Porque Recife, eles mordem, pode ser que seja um tigre, pode ser que seja um cabeça chata, né? O tubarão-touro, o bull shark. O tubarão está mordendo pessoas que não está nem vendo. A pessoa está ali com meio metro de água, com água pela cintura, o tubarão tem capacidade de sentir eletricamente a presença da pessoa, sentir os movimentos da pessoa, vai lá, morde para ver o que é, não é o que ele quer, ele larga e vai embora. Aliás, eu vi palestras muito boas já sobre tubarões, tanto do Márcio Lisa, que está por aqui, como da Érica Bex, também está por aqui, manjam para caramba do coisa, vale a pena depois vocês irem no YouTube lá, darem uma olhada na palestra deles. Mas, em suma, eu estou cara a cara com um bicho de 4 metros de comprimento. E eu não estou com comida nenhuma na mão. Ele está vindo dar uma olhada para mim ali, daqui a pouco ele vira, volta. Tem algum lugar que tem uma pessoa ali que está com um pote fechado, saindo cheiro, né, de comida, mas não está dando a comida na hora para o peixe chegar muito perto. Tem que aparecer uma lembrança aqui, peraí. Então, indo mais um pouco. Aqui eu fiz um close quando o sol nasceu, né, naquele mesmo dia, do leão comendo o antílope. Eu, com uma lente, com uma teleobjetiva, fiz um close da cara do tubarão, com a cara do leão, pegando a juba iluminada com o sol, não sei o quê. Mas eu estou a 6 metros de distância. Nem que eu quisesse, iam deixar eu chegar lá a 1 metro dele para fazer uma foto. Aqui, eu estou a 3 metros de distância com uma lente chamada de grande angular, né? Uma lente que abre um ângulo grande de cobertura, 140 graus. Eu estou com a câmera praticamente encostada na cara de um tubarão-limão de 3 metros, 2,50 metros no mínimo. O tubarão está deitado de noite na areia e eu consegui chegar na cara dele e botar a câmera a 30 centímetros do rosto dele. Ou seja, aonde eu vou conseguir fazer isso fora d'água? Então, nesse ponto, eu acho que a vida marinha
acaba sendo uma vantagem. Agora, uma pergunta para a galera. Vamos começar a falar um pouco mais de coisa técnica. Objetos têm cor própria? A grande maioria acha que sim. Ou seja, vou comprar uma camisa vermelha, eu tenho uma bolsa que é amarela, eu tenho aqui alguma coisa do gênero, colorido, a cor tal, a cor tal. Acho que se perguntasse para as pessoas aí se objetos têm cor própria, a grande maioria é capaz de dizer que sim. Só que um objeto que não emite luz, ele não tem cor própria. Você vê a cor de um objeto, quando a luz bate naquele objeto, ele vai absorver parte dessa luz e depois ele devolve alguma parte, que é a parte que a gente vê. Então, estamos vendo aqui fotografias de recifes de coral, amarelo, laranja, rosa, vermelho. Aqui eu tenho no meio nudibranquios, em cima de uma superfície avermelhada, os nudibrancos todos coloridos, cor de laranja. Mas, na verdade, para eu ver essas cores, eu tenho que levar uma iluminação para debaixo d'água. Como é que funciona a nossa visão de cores? O Sol emite lá uma luz que ela tem vários comprimentos de onda. Cada comprimento de onda corresponde a uma cor. A gente vê esses comprimentos de onda fracionados, né, individualizados, quando a luz atravessa cristais de gelo ou água na atmosfera. Que é aquela velha história do arco-íris, né? Você vê o arco-íris não deixa de ser a decomposição da luz do Sol nos comprimentos de onda diversos. Então, a luz do Sol veio, bateu, por exemplo, nessa rosa. Essa rosa ela vai absorver quase todos os comprimentos de onda e vai me devolver o vermelho. Então, por isso que eu vejo a rosa vermelha. Mas ela recebeu um monte de comprimentos de onda que ela guardou. Mas existe rosa amarela. Bacana. A rosa amarela ela vai absorver tudo, inclusive o vermelho, vai me devolver o amarelo. E assim por diante. A água, ela atua como um filtro. A água, primeiro, ela é em torno de 1000 vezes menos transparente que o ar. Então, ela já breca a entrada de luz drasticamente. Você pensar que a luz do Sol atravessou milhões de quilômetros para chegar na atmosfera da Terra, aí atravessou dezenas de quilômetros para chegar na superfície da Terra e está queimando a gente ali na praia de uma maneira louquíssima. E quando ela entra na água, 200 metros depois, ela já está quase que na penumbra. A vida vegetal, que depende de luz, abaixo de 200 metros normalmente não existe mais. Os biólogos chamam de zona eufótica, a zona que vai de 0 até 200 metros, que é a área onde a luz pode gerar o processo de clorofila, né? Desculpa, processo de clorofila não. A clorofila da planta é o processo. Agora foi embora o nome do processo. Estou falando aqui direto, me distraí com o barulhinho que meu telefone fez, perdi a fotossíntese, desculpa. Bem, isso aí viabiliza, por exemplo, você está a 10 metros de profundidade, você olha para a superfície e você vê o Sol. Mas você continua olhando para o Sol. Você pode fotografar o Sol, você pode incluir o Sol na sua foto. Fora d'água, se você olhar para o Sol, vai queimar sua retina. A luz do Sol é muito mais forte. E, independente disso, a luz ela não vai sumindo por igual. As diversas cores do espectro são absorvidas de forma separada. As primeiras cores que vão embora são as cores que a gente chama de cores quentes. O vermelho, existe literatura que a 6 metros não tem mais vermelho. Você a 10 metros você ainda consegue resquício de vermelho e você consegue recuperar isso até usando técnicas de edição de imagem. O laranja, o amarelo, você chega na faixa de 20 metros, você não tem mais essas 3 cores. Você já está completamente perdido. Então, se você vê um objeto pela luz que bate nele e volta, se não tem uma determinada cor, você não vai ver essa cor. Simplesmente porque ela não chegou no teu objeto. Isso aqui é um exemplo bem legal. Isso é uma fotografia no Mar Vermelho,
A câmera está colada nesse primeiro coral. A gente está vendo um bege, que é uma mistura aí de vermelho com verde, é mais ou menos esse bege, tem umas pitadinhas de azul, e está mais ou menos isso daí. O coral que está a uns 2 metros ali atrás, não é mais do que isso, é igual, é da mesma cor que esse coral. Só que a gente está vendo aquele coral que está ali atrás, depois da água bater, depois da luz do sol bater nele e andar uns 2 metros até a câmera. Já foi suficiente para a gente não ver mais essa cor. Você já perdeu as cores quentes, você já está vendo um predomínio ali do verde, você já não está mais conseguindo enxergar legal o coral. Ah, mas e se eu for para lá? Se você chegar perto desse segundo coral aqui, ele vai ficar da cor desse primeiro agora, mas esse primeiro, se você mirar a câmera para trás, para o outro lado, ele vai ficar da mesma cor daquele coral ali. Então, você vê que a falta que o vermelho faz aí, você já nota, não precisa nem você ir para o fundo, você já nota no raso, porque, na verdade, as cores se perdem não é em função da profundidade, e sim em função da distância percorrida pelas cores na água. Aí, pô, mas aí fica inventando essa história aí de que o objeto não tem cor. Claro que tem cor. Eu pego o peixinho, está aqui a cor do peixinho. Fora d'água, ele tem uma cor que você está vendo. Agora, e se você fotografá-lo sem flash e com flash na mesma hora? A foto da esquerda é a foto desse peixe, de um peixe borboleta, a 14 metros de profundidade, sem flash. A foto da direita é uma fotografia com flash, poderia até ser com uma lanterna de vídeo se eu estivesse extremamente perto. Mas para esse tipo de coisa, o flash é muito melhor do que a lanterna de vídeo. Não dá para entrar muito nesse detalhe, numa palestra de 1 hora e pouco, mas é interessante, já posso adiantar que o flash acaba sendo mais importante. Então, qual é a cor do peixe? Na verdade, o peixe não tem cor. Aqui ele ficou azul na foto da esquerda, porque simplesmente a luz que bateu nele era muito mais azul do que qualquer outra coisa. Não tinha mais vermelho. Agora, quando eu botei um flash nele, eu tinha vermelho, amarelo, blá, 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 aí ele refletiu tudo aquilo. Tanto que aqui ele tem branco. O branco eu dependo das cores todas para formar o branco. E do lado esquerdo aqui, onde é branco, ele está mostrando um tom de azul. Então, fotografia com luz natural não se faz? Faz. Aqui eu estou com uma fotografia com luz natural. Eu estou fotografando rente ao raso, mas eu estou fotografando com uma lente onde, mesmo com um tubarão-baleia de 10 metros, esse não era dos maiores, variava entre 8 e 10 metros, eu estou no máximo a 2 metros de distância do tubarão. Golfinhos, eu estou quase que colado nos golfinhos. Ah, mas agora vamos para o fundo. Essa blusa da foto à esquerda, a mergulhadora aqui está iluminada pela luz natural. Tem um flash iluminando um pedaço do mastro caído aqui, mas a mergulhadora está iluminada pela luz natural. Então, aqui eu tenho camisa preta. Mas a camisa é a mesma que a camisa da direita. Por que ela está preta na esquerda? A luz natural, a água chupou as cores quentes, então não chegou vermelho na camisa dela. O que é uma camisa vermelha, entre aspas? É uma camisa que absorve todas as cores e reflete vermelho. Então, se eu não tenho mais o vermelho, ela não reflete nada, fica preta. Agora, aqui, eu estou com flash a 1 metro de distância, então, aí a camisa reflete o vermelho pleno, tranquilamente. Ó, aqui eu tenho uma fotografia feita com 2 flashes no naufrágio a 25 metros de profundidade, um ensaio fotográfico autoral no naufrágio em Recife. Reparem que aonde o meu flash bateu, o naufrágio está vermelho. O naufrágio é forrado de esponjas. Essas esponjas predominam a cor vermelha. São esponjas incrustantes, predominante vermelha. Aonde o flash não bateu, está azul. E eu não tenho como resolver isso. Eu não tenho como iluminar lá, mesmo que eu tivesse uma luz lá, essa luz, a distância que está, a proa do rebocador até onde eu estou, ia chupar essa cor de volta. Então, essa foto mostra bem uma parte também da fotografia iluminada com luz natural e outra parte com flash. E se eu não tivesse flash, a cor do naufrágio ia ficar toda como está
essa parte da proa mais ali embaixo, e a pele da modelo, da Speaker, a gente fez um ensaio muito legal com ela em Recife, ia ficar azulada, ela ia ficar com uma cara de morta, assim, aquela pele azul. Então, modalidades de fotossub. Vou mostrar algumas fotos de modalidades diversas. Eu dividi a fotossub em 4 tipos de foto. Usualmente, a gente tem fotografias de paisagens, são fotografias de áreas mais amplas, fotografias de peixe em geral, a fotografia de macro, que tanto pode ser de peixe, mas geralmente é de invertebrados diversos, vida pequena, e uma fotografia artística, que eu chamo aqui de autoral ou conceitual. Ou seja, eu vou fazer fotografia para fazer uma coisa que eu gosto, produzir alguma coisa de arte e não me preocupar por reproduzir um cenário. Eu não estou pensando numa revista, eu não estou pensando em fazer um livro de peixes, algo assim. Eu estou pensando em fazer alguma coisa artística. A fotografia de paisagem requer que você trabalhe com lentes bem amplas. Ou seja, o que é uma lente ampla? Uma lente que cubra de mais de 100 graus. Por quê? Enquanto você pega uma lente de 100, 150 graus fora d'água, você vai fotografar uma coisa distante. Eu quero pegar essa praia, eu estou na praia de Copacabana, quero pegar a praia inteira. Eu vou botar uma lente que me cubra lá 170 graus, para pegar aquilo ali. Agora, por outro lado, dentro d'água, a gente usa a lente grande angular para você chegar o mais perto possível do objeto, para você conseguir ter cor. Então, eu chego lá a 1 metro de distância do objeto e disparo o meu flash. A luz vai no objeto, bate no objeto e volta. Então, ela andou 1 metro para lá, 1 metro para cá. Eu ainda tenho todas as minhas cores ali bonitinhas. E mesmo onde, às vezes, elas ficam um pouco mais fracas, se essas cores existem, eu consigo, num processo de edição, ampliar um pouco o sinal dessas cores, ou seja, eu consigo fazer com que essas cores voltem um pouco, consigo recuperar um pouco do que foi devidamente filtrado. Então, todas essas fotos que vocês virem em revistas, ou em livros, ou no Instagram, que tenham corais coloridos, e vocês notem que é algum tipo de foto feito abaixo de 3 metros de profundidade, 5 metros de profundidade, podem ter certeza que está tendo uso de flash, que normalmente é muito mais eficiente para esse tipo de foto do que iluminação de vídeo. Luz de vídeo, você consegue trabalhar bem. Se for macrofotografia, mais do que isso, já fica meio complicado. Infelizmente, não dá para a gente discutir esse tópico agora. Só esse tema de luz, num curso, dá mais de 2 horas de papo, só o tópico da luz. Então, olha só, colorido do fundo do mar é maravilhoso, né? Você mergulhando, você não vê essas cores. Aliás, uma coisa que eu gosto de dizer aberta, você está com uma câmera fotográfica, ou então, quando eu faço meus cursos de vida marinha, mesmo que você não vá fotografar, leve uma lanterna para debaixo d'água, para você poder ver aquilo que está acontecendo realmente em termos de cores. Já ouvi várias pessoas dizerem, de noite mergulho é muito mais colorido. Realmente é, porque de noite a luz que você está usando é uma luz que você está levando e está pertinho do objeto que você está iluminando. E durante o dia, a luz natural está lá longe, está vindo do céu. Quanto mais fundo você tiver, menos cor você vai ter. Recife de coral a 3 metros de profundidade, 4 metros de profundidade, na Indonésia, em Wakatobi, um parque marinho na Indonésia. Os recifes começam extremamente rasos. Então, é um lugar maravilhoso para você combinar a luz natural com a luz do flash, de uma forma tal que você não note uma divisão. Né? Quando você está mais fundo, mal ou bem, você começa a ver aonde acabou uma e começou a outra. Quando você fotografa mais no raso, você consegue, se ajustar legal o equipamento, consegue ver uma graduação suave em cima disso. Cardumes, eu adoro peixe, eu curto muito ver peixe, isso é uma foto... Pulau Sipadan, Pulau é ilha, né, para os malaios. Então, é um dive site lá, é uma ilha na Malásia que tem pontos de mergulho incríveis, maravilhosos. É longe, pacas, mas
os mergulhos, para mim, estão entre os top 5 do mundo. Por exemplo, o redemoinho de barracuda. Você para ver um negócio desse, essas barracudas girando, 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 dá vontade de você parar ali e falar, meu Deus do céu, como eu sou pequeno diante da natureza, que coisa maravilhosa isso, que coisa linda esse negócio. Você fica meio que embasbacado vendo o comportamento, né, de peixe desse jeito. Aqui uma foto até mais complicada, né, porque eu tenho 2 planos diferentes. A sorte é que o peixe mais escuro está em primeiro plano, então a luz conseguiu chegar razoavelmente no segundo plano. Também um cardume de xaréus enorme no Arco de Darwin, em Galápagos. Eu fiz o peixe simplesmente debaixo do peixe, parecia que estava de noite, porque eles tapavam realmente a luz do sol direto. Isso são fotos panorâmicas, né? São fotos de peixe, mas fotos trabalhadas com lentes muito amplas. Mantas. Fotografar mantas é um negócio maravilhoso, não só pela fotografia, mas pela interação que você tem com esses animais. Animais que variam aí de 4 a 7 metros, né? Existem 2 espécies de manta, uma um pouco menor, que é de Recife, outra um pouco maior. Até pouco tempo atrás eu tinha dúvidas, a Erika B, que está aqui, me deu a dica de como identificá-las. Agora eu já vejo minhas fotos, já sei quem é quem. Muito obrigado, Érica, se você ainda estiver por aí. Mantas são fantásticas. Ela chega perto de você, você vê aquele olhão enorme, ela olha para você. Aquela história que eu falei da interação com a vida selvagem. Você não chega perto de um elefante, mas a manta não te come. Um elefante também não te come, mas você não chega a meio metro e olha no olho de um elefante selvagem. Ele não vai te comer, mas você não vai chegar lá, um elefante africano, e botar a cara assim a meio metro e olhar ele no olho, mas não vai de jeito nenhum. Talvez você faça isso num circo ou no zoológico, que o elefante vem perto de você para pedir comida. Mas na vida selvagem, não. Raia chita, para mim, são animais magníficos, né? O voo, entre aspas, né? Na verdade, não existe voo porque não tem asa, né? Mas as nadadeiras peitorais dela funcionam como asas, né? A movimentação que a gente traz para o nosso dia a dia. Gosto muito dessa foto, é feita em Galápagos também, na Ilha Wolf. Obrigado, Érica. Um grande aluno também, que me ajudou bastante. Eu guardei as suas informações. Tubarão martelo. Aliás, até esqueci de tirar até em espanhol aí, porque eu fiz uma apresentação semana passada para uma escola de mergulho da Argentina, uma escola de fotografia da Argentina. Eu tinha colocado umas coisas em espanhol, esqueci de tirar o tiburão gran martillo. Ficou aí o nome. Aliás, paguei alguns micos, mas alguns amigos que eu tenho que estão até aqui, Faustino, por exemplo, me elogiou, ou seja, levantou meu astral depois que eu falei um monte de espanhol torto, né? Mas agradeço aí a força dos amigos que elogiaram a palestra. Aqui é outro tipo de martelo. Esse martelo de Galápagos, ele é muito tímido, né? Para ele chegar perto de você é difícil, você tem que ficar ali quieto na beira da pedra, meio que agarrado, ele tem medo de bolha, então ele chega perto da pedra para fazer limpeza, para peixinhos tirarem os parasitas dele, e quando chega perto de alguém com bolinha, não sei o quê, fazendo barulho, né? Aliás, o mergulhador é uma das criaturas mais barulhentas do mundo, né? Em termos de vida. Eu tenho medo de tubarão. Se você tiver com um cilindro e não tiver por que o tubarão vir atrás de você, ou seja, ele não vai vir. Se você estiver mergulhando de cilindro, fazendo barulho, soltando bolha, fazendo movimento, e não tiver nenhuma razão alimentar o tubarão chegar perto de você, tipo, não está atraindo ele por nada de comida, a tendência é passar o largo. Você mergulha em Noronha, por exemplo, você vê uns tubarõezinhos pequenininhos, lá tem o pequeno, tem o grande, mas o grande não chega perto das pessoas. Só chega se você oferecer algum atrativo para ele chegar. Então não dá para ter medo de tubarão, principalmente em água limpa. Mas e esse daí? Esse eu fotografei, eu estava numa jaula. Mas se não tivesse jaula, o comportamento deles era tão tranquilo que eu teria mergulhado com ele. Principalmente se tivesse um histórico, né?
estatístico de gente que está indo mergulhar e não aconteceu nada. Eu posso ser o primeiro? Posso, mas pela estatística você pode também ser o primeiro a ser atropelado num lugar qualquer também. Então não teria muito problema. Mas esse aí foi feito em jaula. A minha experiência com os grandes brancos foi enjaulado no único lugar onde eu acho que vale a pena no mundo fazer esse tipo de mergulho. Que tem uma água de 22, 23 graus e água azul. Você vai para a África do Sul, a água é gelada, 11 graus, 12 graus, você fica dentro de uma gaiola parado, assim, rente à superfície, e você só vê o bicho quando ele está perto. Eu não fiz, mas eu conheço gente que foi e me disse que era desse jeito, né? Então, em Guadalupe, não. Em Guadalupe, você pega, numa certa época do ano, uma água azul e os bichinhos passam na sua cara. Aqui eu tenho esqueci também de tirar o espanhol daí. Eu tenho um mero e um tubarão, um tubarão de Recife na mesma foto, né? Isso foi em Cuba. Aí entra aquela história de você estar mergulhando para fotografar. Ou seja, o meu objetivo não era chegar lá e simplesmente sair fotografando o que eu estava vendo. Então, eu estava vendo que tinha mero, tinha tubarão, eu comecei a seguir um mero, porque eu queria esperar entrar tubarão no mesmo quadro para poder fazer a foto. Podia dar certo, podia não dar. Fiz umas 3 ou 4 fotos assim e acabou dando certo a ideia. Ou seja, você tem que pensar na fotografia, ao invés de simplesmente registrar aquilo que você está vendo. Aqui também, isso foi em Tiger Beach, né, em Bahamas, era um fundo de areia, tinha pouco acidente de fundo, né, pouca vida no fundo, a não ser areia. Eu parei do lado de umas pontes, eu queria um primeiro plano colorido e fiquei esperando ali para ver o que ia aparecer. Aí, de vez em quando, vinha um tubarão, vinha uma garopa, até que chegou uma hora que eu consegui pegar um tubarão e uma garopa juntos, achei que ficou interessante. Aliás, aqui está errado, isso aqui não é Jardim de la Reina, essa foto é em Tiger Beach. Eu errei. Isso é muito legal. Golfinhos, nariz de garrafa, né? Bottlenose, dolphin. Os golfinhos estão em acasalamento, em espanhol é apareamento. Também é outra coisa que eu esqueci de trocar. São nariz de garrafa, é um tipo de golfinho mais oceânico. Aqueles golfinhos de Noronha, até já apareceu uma foto aí antes, são os golfinhos latadores, são menores do que esses. Esses golfinhos chegam a mais de 2 metros de comprimento. E nas Ilhas Socorro, de vez em quando, eles vêm e chegam a pedir carinho. Eles só voltam a se esfregarem na pessoa. Mas também é um negócio assim, ficam 10 minutinhos aqui, daqui a pouco vão. Tem gente que disse que passou o mergulho inteiro. No meu caso, infelizmente, não aconteceu. Mas aí eles estavam meio que fazendo até, inclusive, uma cópula, né? Esses são meus queridinhos. O lobo marinho, para mim, é um animal incrível, é um animal que chega perto das pessoas por chegar. Ou seja, ele não está ali preocupado com, poxa, vem cá que eu quero comida, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele vem brincar com você. E tem lugares que os grandes não deixam. Mas no lugar onde fiz essas fotos, chama-se Los Islotes, no Mar de Cortez, você tem um macho, passa de 2 metros, é um negócio enorme, que se ele te pegar, ele pega mesmo. Se você invadir a área dele, ele vem latindo debaixo d'água, você sente aquele latido, ele passa um voo rasante, como quem diz, sai daqui, chega para lá, que você está dentro da minha área, você afasta um pouquinho, mas os filhotes vêm brincar. E a mãe já é complacente, as fêmeas, porque sabem que já conhecem os mergulhadores, sabem que não vão fazer mal para os filhotes. Aí o leãozinho puxa seu cabelo, ele pega a sua, você está nadando, daqui a pouco você sente travado, assim, quando você vê tem um lobinho, um leãozinho marinho pendurado na tua nadadeira, assim, te puxando para trás. Então, em termos de interação com vida selvagem, é como se você estivesse com um cachorro dentro de casa, só que você está com um animal completamente selvagem que está ali por prazer. Ele está brincando com você porque ele quer. Eu acho isso fantástico. Você não tem, que eu saiba, você não tem esse tipo de coisa na natureza fora d'água. Até porque os pequenininhos, os mamíferos pequenininhos, estão com as mães perto. Ele pode até vir brincar com você, mas a mãe não vai deixar. A mãe não vai gostar muito, ao menos imagino eu, que uma leoa não deixa o seu filhote chegar
para você fazer cafuné no filhote, a não ser que seja um bicho do cativeiro. Quer dizer, imagina o meu, eu não tenho experiência de África. Fui uma única vez fazer um safari e pronto. Aqui, lobos marinhos, parece que é uma atitude agressiva, mas é uma atitude de brincadeira. Esses são de Galápagos, são maiores, mas eles vinham nadando, chegavam na frente, vinha assim, dava uma arrancada para cima, como se fosse agressivo, chegava na frente da câmera, abria a boca, assim, como se estivesse mordendo, aí virava e saía. Então, o difícil era conseguir pegar a foto em foco na hora que o bicho chegava colado na câmera, mas de vez em quando dava para conseguir pegar, para ver se a goela. Você vê, o da direita tem até umas carizinhas, coitado, está precisando dar um tratamento aí. Tartarugas. É um tipo de vida marinha que é o que mais nós temos aqui. Você for mergulhar no litoral do Rio, litoral de São Paulo, Angra, Arraial, Búzios, Cabo Frio, você não vai encontrar, salvo uma sorte louca, um mero grande ou uma garopa grande. Você vai encontrar isso em Noronha. Você vai encontrar isso em Recife. Mas no Rio de Janeiro, São Paulo, você não encontra. Agora, tartarugas estão sempre lá e acabam sendo o xodó da maioria dos mergulhadores. A tartaruga, ainda mais no lugar onde elas estão acostumadas com mergulhador, elas não fogem. Então, você consegue fazer uma série de mergulhos legais com tartaruga. É um tipo de foto gostoso. E dá para você brincar. Aí eu estava brincando com a luz do sol e flash. Fotografias de águas-vivas, ou medusas, num lago em Palau. O lago tem uma concentração enorme de medusas, é muito interessante porque essas medusas, elas vivem em simbiose, né? Simbiose é a relação entre espécies, elas vivem em simbiose com umas algas que ficam nos tentáculos delas, chamadas zooxantelas. Então, essas algas têm uma troca com elas de alimento. Então, as algas vivas, elas procuram o sol. Esse lago, quando o sol nasce, de um lado do lago tem sombra, então elas ficam já no outro lado do lago. À medida que o sol vai se movendo, elas vão nadando dentro do lago e vão mudando de lado para poder aproveitarem o sol ao máximo. Na verdade, o sol é que está fomentando, né, o crescimento das algas. Serpente marinha, né? Deu um trabalho conseguir fazer essa foto pegando ela de frente, tive que ficar seguindo a serpente e tentando antecipar para onde é que ela ia, que ela vai por dentro do coral, caçando, né? Eu tive que ficar tentando esperar para ver se eu conseguia, demorou uns 10 minutos, mas ou eu consegui, por sorte, ou então ela se cansou e falou, pô, deixa esse cara me fotografar logo de uma vez, para ele largar do meu pé aqui. Uma serpente dessa mata uma pessoa com uma mordida extremamente rápida. O veneno delas é poderosíssimo, só que a boca é muito pequena e elas não atacam o mergulhador, graças a Deus. Bem, já estamos entrando agora na vida menor, para a gente poder acabar a nossa apresentação. Aí uma disputa de cocorocas, né? Em inglês, que você chama de grunts, a família Emulidae é chamada de grunts em inglês, é uma disputa de território. Parece que é uma coisa romântica, mas não é. São duas cocorocas brigando para disputar espaço. Uma moreia, ribbon eel, é uma moreia fininha, ela passa de metros de comprimento e ela é extremamente fina. Se olhar por cima, ela parece uma fita, tem 3, 4 milímetros, mais ou menos. Então, por isso é chamada de moreia fita. Normalmente, ela fica só com a cabecinha de fora, né, da toca. Eu dei a sorte de pegar uma nadando, né, correndo. Então, foi meio complicado para enquadrar, mas deu para fazer uma foto explorando a linha curva dela no quadro. Cavalo pigmeu. Agora, a partir do macro mesmo. Esse cavalo pigmeu, essas 3 fotos são de uma mesma espécie de cavalinho pigmeu. Esse bicho tem 1 centímetro de comprimento, máximo 2. E ele assume a cor da gorgônia, né, do octocoral, onde eles ficam presos. Então, tem um aqui ficou laranjinha, o outro está branquinho e vermelho, porque a cor do pólipo dessa gorgônia é mais ou menos assim.
outro ficou amarelinho para poder acompanhar o pólipo, né? Então, esse tipo de bicho não é difícil de fotografar, em termos de, porque ele não vai fugir. Mas o difícil é achar, é conseguir encontrar o animal dentro d'água pelo tamanho que ele é. A camuflagem dele é muito boa. Esse é um parente dos cavalos marinhos, é chamado de peixe-cachimbo, o pipefish. É chato porque ele é comprido, mas eu dei sorte que ele estava se mexendo, então eu consegui chegar mais perto ainda e pegar ele fazendo meio que um circo. E esse é um cavalo marinho tradicional, só que esse é do Pacífico, não é o nosso cavalo marinho, uma outra espécie de cavalo marinho. Esse foi fotografado em Costa Rica. Esse é um acasalamento de dois mandarins. A fêmea está em cima e o macho está embaixo. É um tipo de fotografia chato de fazer, porque você tem que ficar esperando no pôr do sol a coisa acontecer, aí você fica seguindo um para poder esperar onde é que ele vai encontrar o outro, depois eles saem do fundo, ficam lá 3, 4 segundos e voltam de novo. Então, a foto tem que ser naquele espacinho de tempo. Tudo isso eu acho que é um desafio super legal. Por isso que eu comentei com vocês que às vezes você fica tão entretido debaixo d'água, se você tiver que tomar conta de dupla, você se perde, né? Nessa história toda aí. Ó, essa bolinha tem 2 centímetros no máximo. Isso é um baiacu. Só que é um baiacu sofisticado, um baiacu da Indonésia. É um baiacu que depois, quando ele é adulto, ele fica preto com bolinhas brancas, mas quando jovem, ele é bem miudinho. Então, ele fica, parece uma bolinha mesmo. E é 2 centímetros, mais ou menos, esse bicho. É lindo. Dá vontade de ficar fotografando. Ele está com a cauda jogada aqui para cima do corpo, a caudinha é pequenininha, ele fica colado. A natação dele é muito fraca, então ele fica geralmente dentro de buraco, ele fica meio que escondido. Não é muito fácil de achar essas coisinhas miúdas. É uma das coisas legais da macro. Você, além de ter a foto em si, você tem aquela caça, mas é uma caça que você depois vai deixar a vítima da caça lá. Ou seja, você vai caçar, opa, achei, mas vou deixar lá, depois vai vir outro e vai fotografar a sua caça. Isso é um caranguejo cheio de pelinhos, e eu, como o caranguejo é um bicho que fica parado, eu fiquei brincando em termos de enquadramentos com ele, aí eu desfoquei, usando o recurso de ajuste da câmera, eu desfoquei o caranguejo todo para ficar praticamente só com os olhos dele em foco. Você faz várias fotos, o olho sai fora de foco, outra vem, outra volta, porque você tem que ver que ele está quieto, mas você está em movimento, você está na água meio que balançando. Então, não é tão fácil você conseguir fotografar isso como se você estivesse fotografando em pé uma flor, por exemplo. A diferença é que você se movimenta dentro da água, mas queria uma foto meio abstrata, né, diferente. Olha esse peixinho também. Esse é um peixinho de 3, não é um blêniozinho, é tripserigio, se eu não me engano, tripserigio, a categoria, né, o grupo dele. Não tem, agora, o nome da espécie, eu não anotei, de cabeça não sei. Reparem que ele é transparente. Você está vendo aqui a espinha dorsal do bicho e os apêndices da espinha, né? O bicho é completamente transparente, dá para ver os órgãos internos dele aqui também. Olha que olhar bonito. Essa aqui eu deixei porque eu gosto do olhar desse peixe. Tem um dentinhozinho, tem uma carinha assim. E esse tipo de peixinho, de blêmiozinho, olha, você chega perto, ele fica dentro da toca, mas você vê o olhinho dele, vai para lá, vem para cá, ele olha para você, mas literalmente você nota que ele está olhando para você. Ele vira o olho para o outro lado, bota o olho para cima, volta para baixo. Então, é uma experiência que, através da câmera, você acaba vendo mais. Geralmente, você está com uma lente que aumenta, né? Acaba ficando super interessante você até ficar olhando o bicho pela câmera. Ó, a princípio, essa maré parece que está de olho nesse camarão. Tipo assim, vou pegar. Vê se elas não estão com a cara de que vou comer esse camarão, hein? Vou pegar esse cara, hein? Na verdade, ela não vai comer, ela sabe exatamente que camarão que ela pode comer e qual que não pode. Isso é um camarão de limpeza.
aqui está ele dentro da boca dela, limpando os dentes dela, tirando parasita, ou, no caso aí, resto de comida que começa a apodrecer entre os dentes da moreia. Então, ele faz uma limpeza dental aí e ela fica com a boca aberta na boa. Imagina que se ela fecha a boca, ela tinha um lanchinho ali, né? O camarãozinho ia dançar rapidamente nessa história aí. Ó, esse aí é um outro limpador, só que esse é grandão. A moreia sabe, né? Ela sabe direitinho quem que ela pode comer e quem que ela não pode. Além dos camarões, você tem vários peixes que fazem esse processo de limpeza. Isso é uma cópula entre dois Hamlets em Bonaire. Também você tem que conhecer um pouco para você poder saber o que pode acontecer. É um peixe que anda muito sozinho, então você começa a ver um seguindo o outro. Aí tem que dar aquela de voyeur, ficar acompanhando, esperando para ver o que vai acontecer. Geralmente acontece essas coisas imediatamente antes do anoitecer, né? Tem que entrar na água ainda no lusco-fusco. Eu peguei 2 espécies diferentes de Hamlet transando em 2 dias diferentes. Era uma época até que tinha reprodução de coral também e tudo. Então, o oceano estava em love. E que os peixes eles ficam também no fundo, daqui a pouco eles sobem, se esfregam, e nessa o macho fecunda os ovos que são jogados na água pela fêmea. Aí entra a foto autoral, para a gente fechar, ou seja, nem só de mar, você pode fazer fotografia subaquática em projetos pessoais. Aqui eu fiz umas fotos autorais com... Isso aqui tem uns 3 anos, mais ou menos, com mergulhadoras da equipe de nado sincronizado do Flamengo. Eu pedia para elas fazerem as coisas, só que elas eram super habilidosas e conseguiam fazer. Então, aqui eu pedi para elas ficarem de cabeça para baixo, elas estão com a mão tentando se manterem com os pés na superfície. Na verdade, essa foto é invertida. A superfície da piscina é aqui e aqui é o fundo da piscina. Ou seja, a fotografia em si ela é o contrário. Mas na hora que bota nessa posição, você subverte a maneira da gente pensar, né? Você dá a impressão que elas estão caminhando dentro d'água em um salão. Até, e a água ajuda, que é uma água cristalina, uma piscina olímpica, uma água incrível. E aqui elas formaram esse círculo, né? Eu estou no fundo e elas estão na superfície, e esse círculo branco é um efeito óptico, chamado janela de Snell. Não tem nenhuma luz branca atrás. A própria a refração da água cria essa bola aí e que deu esse clima diferente aí na foto. Aqui, um trabalho que eu gosto muito de fazer em piscina, trabalhar usando... Eu monto um estúdio, né? Boto um fundo escuro na piscina, boto flashes por trás e faço volta e meia umas fotos assim. Eu acho que fica bem interessante, porque a movimentação da pessoa na água é muito diferente, né? Cria situações e dá para brincar com os reflexos. Eu acho muito legal a mistura da pessoa com o reflexo. Aí uma sereia no mar, Ana Miriam. Isso aí foi Arraial do Cabo, à tarde, né? Pegando o sol da tarde. Essa menina chama-se Luísa Borges, ela é da equipe de nado sincronizado da seleção brasileira, disputou Olimpíada e tudo. Aí você pega uma pessoa dessa dentro d'água, e ela estava numa piscina, na piscina olímpica de salto, 4,5 metros de profundidade. Então, dava para brincar à vontade na piscina. Era um negócio assim, aquela piscina de sonho, até para curso de mergulho, qualquer coisa, uma piscina de sonho. A modelo está aí presente, Marina Montenegro. Essa foto da esquerda foi numa piscina, só que a foto depois foi editada para sumir com o fundo de piscina, né? Já que era uma foto fantasiosa de sereia, então eu sumi com os ladrilhos, que aí o ladrilho mata todo o clima da foto. E essa foto da direita, ela está enchendo de ar uma taça. Ela está dentro da água, com uma garrafa enchendo de ar uma taça. Quem
Quem pode dizer como essa foto foi feita? Quem arrisca aí alguma coisa? Eu acho que ela foi feita de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Mas você já sabia disso, você ouviu o nosso papo antes. Você já foi. Você já tinha descoberto o detalhe. Na verdade, a dificuldade dessa foto, a Marina, tem um amigo meu que está segurando ela por fora, Léo Lamas, está fora da piscina, segurando ela pelos pés, simplesmente desceu assim, ela dentro da água. Tchuf. E aí, como a superfície está aqui, na hora que a garrafa estava cheia de ar, na hora que ela vira a garrafa, o ar tende a subir. Então, criou esse efeito dela encher a taça com a garrafa, com o ar da garrafa. Né? São coisas meio alucinantes que se inventa quando você não tem o que fazer. E tem que ter muita técnica, né, por parte da mergulhadora, né? Porque é muito desconfortável ficar assim. Exatamente. Isso daí, a Marina, nesse ponto, deu show. Isso aí não tinha a menor dúvida que não podia ser qualquer pessoa para poder sugerir esse tipo de foto. Essas fotos aí foram feitas em Recife. Nessa foto da areia, a Thaís Pique está a 30 metros de profundidade. É óbvio que isso aí não é uma foto fácil de fazer. Aí tem uma pessoa, um mergulhador de segurança, que estava responsável como safety diver para ela. Tinha uma pessoa ali que estava com um cilindro próprio e um cilindro extra e uma máscara de mergulho para ela. Então, quando ela fazia o sinal de estou sem ar, esse cara entrava no quadro, entregava para ela o ar. Se eu queria conversar com ela, ela botava a máscara para poder se comunicar por sinais comigo. Então, isso é uma foto de equipe. É uma foto que tem que ser planejada. Isso não é aquela foto que acontece... vamos fazer essa foto no meio do mergulho, não dá certo. Tem que ter, por questões de segurança, você tem que ter uma pessoa, principalmente em quem ela confie, uma pessoa que já tenha se provado ser eficiente nesse trabalho para poder fazer esse tipo de fotografia. E aqui na direita, ela está dentro da cabine desse mesmo rebocador, a cabine no alto aqui, cheia de peixinhos em volta, né, para caracterizar. E ela também é muito expressiva. Dentro d'água, ela fica com uma cara serena, não faz aquela cara de quem está com um incômodo. Bem, em termos de foto que eu tinha para mostrar para vocês, daqui a pouco eu vou abrir para pergunta. Aqui são comentários sobre o meu trabalho. Eu faço vários cursos de fotografia, faço cursos básicos e avançados de Photosub, faço cursos de VideoSub, inclusive para GoPro, com movimentos de câmera, enquadramentos. Tenho curso de vida marinha. Obrigado até para a Marina pelo elogio no começo da palestra. E faço edição de imagens em Camera Raw e Photoshop também, cursos. Né? Faço ensaio fotográfico em piscina e mar. Esses ensaios de piscina eu faço comercialmente também, principalmente quando o coronavírus permitia, eu pretendo retornar com isso. Vendo fotos em fine art, eu faço impressão em fine art, trato fotos, imprimo fotos das pessoas também. Viagens e workshops e consultoria pessoal de fotografia. Ou seja, coisa pra caramba, a gente vai jogando aqui, jogando ali para ver na soma o que acontece. Tem um livro de Photosub digital, é um livro mais antigo, mas o conceito básico dele está perfeitamente válido, fala de composição, fala de ajustes de câmera, e tem o único guia de fotografia, único, quando eu lancei ele era praticamente o único, em 2010, se não me engano, tem escrito um livro, não esqueci agora. Agora tem outros que têm fotos também, mas acho que o meu ainda continua sendo o mais completo dessa leva aí. E aqui, conforme o Pepe falou no início, quem quiser ajudar, que quiser se dispor a colaborar, pode ser R$10, qualquer coisa que possa ser dado. Uma ajuda para Ilha Grande. Aí está os dados, no próprio e-mail de confirmação das inscrições, tinha esses dados. Se alguém precisar depois, pode pedir para mim ou para a Aventura, e eles passam de novo esses dados para vocês, para ajudar os caiçaras da Ilha Grande que não estão conseguindo receber nem o tal de R$600
aí que tem o governo está dando, por não terem acesso à internet, às vezes não terem nem CPF, pessoas que nasceram e vão morrer na Ilha Grande sem ter nada de especial. E meus dados de contato, meu Instagram, quem quiser visitar, ficar muito feliz, quem quiser seguir mais, vou ficar mais feliz ainda, @ariamarante, o meu Zap à disposição de vocês e o meu e-mail. Fica complicado até falar muito de algumas coisas, mas eu fico à disposição de vocês. E quem tiver dúvidas aí, podem, por favor, perguntar.